Olá a todos. Hoje vamos explorar uma história fascinante que envolve grandes investimentos em esportes, a estratégia de lavagem de imagem de um país e os desafios econômicos que o mesmo enfrenta. Bem, já pegue sua xícara de café e prepare-se para essa jornada, enquanto desvendamos os motivos por trás dessas ações e os obstáculos que a Arábia Saudita enfrenta no caminho para uma economia mais robusta e sustentável. Cristiano Ronaldo assina com o clube saudita Al Nassr após saída do Manchester United com ganhos de quase 200 milhões de euros por ano, entre salário e acordos de publicidade. E você ficará surpreso em saber que, nos últimos 2 anos, a Arábia Saudita literalmente atraiu os jogadores mais valiosos do futebol europeu. Al Hilal contratou Neymar, a estrela brasileira do Paris Saint-Germain, com o terceiro maior salário do futebol mundial. O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, e muitas outras contratações milionárias foram feitas por times da Arábia Saudita, fazendo com que, de repente, o time de futebol saudita se torne o maior investidor de futebol do mundo, com um gasto de 6,3 bilhões de dólares apenas em acordos esportivos. Agora, enquanto a maioria das pessoas pode pensar que isso é apenas mais uma série de grandes transferências de dinheiro, eu tenho que te contar que a contratação de Ronaldo foi um momento determinante na revolução econômica que a Arábia Saudita está perseguindo, pois a Arábia Saudita está em uma situação muito complicada. Uma queda nos preços globais do petróleo fez com que o país repensasse sua quase total dependência da receita do petróleo. A Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, teve um crescimento lento no primeiro trimestre de 2023. Esta é a razão pela qual eles não estão apenas comprando jogadores, mas também fazendo lances para a Copa do Mundo e realizando alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Portanto, a pergunta aqui é: quais são os problemas críticos que a economia da Arábia Saudita está enfrentando? Por que eles estão investindo tanto no futebol? Qual é a estratégia econômica deles para sobreviver no século XXI? Para entender melhor deste pesado investimento, precisamos compreender as vulnerabilidades da Arábia Saudita. Em primeiro lugar, a sua dependência do petróleo, onde 80% de suas receitas de exportação vieram do petróleo em 2022 e 40% do seu PIB depende de produtos petrolíferos. Em segundo lugar, é esperado que as reservas de petróleo da Arábia Saudita se esgotem completamente nos próximos 60 anos, o que significa que o país enfrentará dificuldades em sobreviver, além de 2080, se continuar dependendo fortemente do petróleo. E por último, temos a mega tendência de emissões líquidas zero, onde os países estão desesperados para abandonar o petróleo. Segundo a própria British Petroleum, diz que se os países seguirem em direção às metas de emissões líquidas zero, a demanda por petróleo diminuirá em 71% até 2050. E, ao mesmo tempo, o custo nivelado da energia eólica e solar caiu 60% e 85%, respectivamente. Isso significa que, eventualmente, o petróleo se tornará mais caro do que fontes renováveis. E isso não é tudo. Há mais um problema com a economia saudita e isso é algo chamado a doença holandesa. E se a Arábia Saudita não se recuperar dessa doença, ela voltará a ser uma nação desértica pobre. A pergunta é: o que é essa doença holandesa e como está arruinando a economia saudita? A doença holandesa foi identificada na década de 1960, quando a Holanda descobriu uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Na década de 1960, a Revolução Industrial estava em seu auge. Então, por padrão, o gás era uma das commodities mais valiosas do mundo. Portanto, quando o povo holandês soube das reservas de gás, todos pensaram que a economia holandesa cresceria rapidamente e a Holanda se tornaria uma das nações mais prósperas da Terra. No entanto, surpreendentemente, isso levou ao resultado oposto. À medida que a produção de gás aumentava, seu setor de manufatura começou a entrar em colapso. A pergunta é, mesmo com o recurso mais valioso do mundo, como isso causou impacto negativo na economia holandesa? Acontece que, quando os holandeses começaram a vender gás, o valor de sua moeda disparou. Isso ocorreu porque, se você quisesse comprar gás dos holandeses, precisava ter o Dutch Guilder,
E quando muitas pessoas começaram a comprar o Dutch Guilder, a moeda se valorizou rapidamente. Isso tornou as exportações extremamente caras. E isso aconteceu nos Países Baixos, onde, devido à valorização de sua moeda, todos os produtos de exportação ficaram caros. Por isso, quando as instalações de produção não conseguiam gerar receitas suficientes, começaram a encerrar suas operações. Com exceção do setor de petróleo e gás, todos os outros setores registraram uma diminuição em seu crescimento. Os Países Baixos ficaram tão dependentes do petróleo e gás que, quando os preços do petróleo caíam, a economia sofria um grande impacto negativo. Este é o problema da doença holandesa, causada pela descoberta de um recurso natural. Ao olharmos para a Arábia Saudita, vemos um caso semelhante em que, devido aos enormes campos petrolíferos, 80% de suas receitas de exportação vieram do petróleo em 2022, e 40% do PIB depende de produtos petrolíferos. No entanto, embora a Arábia Saudita tenha um sistema de moeda fixa quando o setor de petróleo estava indo bem, nenhum outro setor se tornou significativo para contribuir com a economia do país. Além disso, a Arábia Saudita enfrenta um problema de escassez de água. O Oriente Médio é rico em reservas de petróleo, mas carente de água, tornando-se o maior produtor mundial de água dessalinizada. No entanto, esse processo é caro, consome muita energia e gera emissões de carbono significativas, tornando a indústria uma fonte de desafios. Juntamente com a diminuição da receita e a doença holandesa, a Arábia Saudita enfrenta violações dos direitos humanos. O país tem uma longa história de abusos aos direitos humanos, incluindo execuções em massa e o brutal assassinato do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi. Devido à falta de impostos pagos pelos cidadãos, o governo totalitário da Arábia Saudita não presta contas ao seu povo, resultando em restrições severas à liberdade de expressão e punições para quem critica o príncipe herdeiro, incluindo execuções públicas. Em resumo, as violações dos direitos humanos têm sido uma grande barreira para atrair novos investidores. Portanto, a estratégia de sports washing se tornou uma maneira óbvia para melhorar a imagem da Arábia Saudita. Em resumo, sempre que uma nação enfrenta acusações de comportamento negativo, ela usa o esporte para limpar sua imagem e se apresentar como uma nação liberal, desenvolvida, pacífica e progressista. Isso já foi feito muitas vezes ao longo da história, com exemplos notáveis como Alemanha, China e Rússia. A estratégia de usar o esporte, especialmente o futebol, como uma ferramenta de melhoria da imagem nacional é amplamente reconhecida. A Arábia Saudita busca apresentar-se como um país majestoso, vibrante e moderno por meio do futebol, um esporte amplamente popular e global. O investimento em jogadores famosos e eventos esportivos de renome internacional tem o potencial de atrair investidores e aumentar a visibilidade global do país, criando oportunidades de negócios em diversos setores, contribuindo para a diversificação econômica. Além disso, o esporte, incluindo o futebol, tem um impacto econômico positivo devido ao seu efeito multiplicador. Isso significa que o dinheiro investido nessa área começa a circular na comunidade, gerando empregos e estimulando o consumo local. Esportes e turismo têm um alto impacto econômico devido a esse ciclo de gastos contínuos, o que é especialmente benéfico para a economia local. Por fim, o esporte e o turismo têm o potencial de atrair um grande número de visitantes e investimentos estrangeiros, promovendo vários setores como hotéis, restaurantes, vestuário, viagens e entretenimento. Essas atividades têm um alto impacto econômico devido ao efeito de transbordamento, à promoção de diversos setores ricos em mão de obra e ao influxo de dinheiro na economia local, contribuindo para a recuperação da economia saudita. No entanto, a questão que permanece é se será fácil gastar bilhões de dólares e recuperar a economia da Arábia Saudita, dado o cenário desafiador que o país enfrenta. Certamente, existem 4 desafios significativos que a Arábia Saudita enfrentará na busca por uma economia mais robusta e sustentável, apesar de seus investimentos no futebol e em outros setores. Primeiro, gerenciar clubes de futebol na Europa é desafiador, com muitos enfrentando prejuízos significativos. Investir dinheiro em clubes ou jogadores de alto nível
não garante a sustentabilidade dos setores esportivos, turismo ou investimento estrangeiro. Construir um ecossistema esportivo sustentável requer tempo e esforço, incluindo educação esportiva e desenvolvimento de ligas locais. Segundo uma grande parte do dinheiro investido e gasto na Arábia Saudita por sua população migrante, será enviado de volta para seus países de origem como remessas, limitando o efeito multiplicador na economia local. Terceiro, a escassez de água representa um desafio significativo para projetos esportivos e de turismo que exigem grande quantidade de água. Apesar de suas reservas de petróleo, a disponibilidade de água para esses projetos intensivos será um obstáculo. Quarto e mais importante, a Arábia Saudita deve enfrentar o desafio de garantir o acesso à água, especialmente após o esgotamento das reservas de petróleo. Como resultado, a Arábia Saudita enfrenta uma série de desafios complexos e interligados em sua busca por uma economia mais diversificada e sustentável. O governo do país precisará desenvolver estratégias sólidas para superar esses desafios e garantir um futuro econômico estável. A estratégia de usar o futebol como parte desse processo visa não apenas melhorar a imagem do país, mas também atrair investimentos e diversificar a economia. O sucesso dependerá da capacidade do governo de enfrentar esses desafios de maneira eficaz. E agora a pergunta é: você acredita que o príncipe Mohammed bin Salman conseguirá superar esses desafios? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois seu ponto de vista é valioso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever para mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve.